Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, animadas para o feriado, meninas? Hein? Estamos ou não animados para o feriado? Bom dia. Bom dia. A pergunta é: estão ou não animados para o feriado, galera? Bom dia, tia. Muito animado. Ei! Valeu, valeu. Eu não tenho canetinha. Serve caneta normal? Serve, eu só preciso. Eu tenho essa caneta aqui, ó. Perfeito. Bem marrom. É porque você vai ver que quanto mais escuro a caneta, melhor para a É atividade. escuro. Tá? Então, não, perfeito. Canetinha. É o livro 2? É o livro 2. Eu achei. Eba! Tinha perdido. Eu botei em cima da mesa e Você perdi. perdeu em casa? Aham, eu botei em cima da mesa e perdi. Então, minha mãe falava, né? Assim, né? Quando eu era em casa, não se perde nada. Entendeu? Se for em casa, tem que estar em algum lugar. Né? Em casa a gente não perde. A gente só guarda muito bem guardado. Então, gente, bom dia então para todo mundo, a galera que está chegando, livro 2, tá? E hoje, só de... Oi? Bom dia. Perdão. Deixa eu pegar minha folha que caiu. Hoje, a proposta vai ser o seguinte: eu vou explicar a atividade, e aí, enquanto vocês estão ouvindo o assunto, vocês vão produzindo, tá? No final da aula, tem que estar pronto, né? Porque você só vai estar ouvindo. Então, hoje você vai exercitar 2 sentidos: o ouvido e o seu tato, que na verdade, né, o seu movimento. Então, eu vou explicar a nossa atividade, que tem a ver com a nossa última gravada, que eu falei de azulejos, certo? Quem assistiu viu que veio, né? Era uma arte vinda de Portugal e que, se lá em Portugal fazia parte da fachada, aqui também fez. Aqui, além da fachada, ela refrescou o ambiente, porque estamos nos trópicos, e aí vimos que a cerâmica fria faz com que aquele ambiente fique refrigerado. E aí a gente começa a descobrir que alguns costumes nossos de arquitetura, de construção, vêm dessa época, né? Vem dessa influência portuguesa, né? Porque assim, é raro encontrar uma cozinha que normalmente é um lugar quente sem azulejo, né? Repara só, né? Nem que seja um pedacinho perto do fogão, tem N razões para que a cozinha seja azulejada, nem que seja pela metade e tal, mas, né, por conta da gordura, fritura, da limpeza, tem N razões. Mas também era para manter o ambiente fresco, né? Em geral, a gente usa esse recurso. Podem ver que no... Vocês não devem ter entrado no frigorífico, em algum Bom dia, tia. Bom dia, amore. Quem já entrou em frigorífico? Oi, bom dia. Toda coisa. Então, vamos lá. Pegando o seu livro na página... Tá travando, hein? Pegando lá o seu livro na página... Deixa eu abrir a cam. Tudo bem, seja lá quem for, ok? Página 22, abre lá. Essa é a nossa atividade. Eu vou explicar a nossa atividade e depois, então, a gente vai assistir a nossa aula. Então, deixa eu botar aqui também. Página 22. Página 22. Cadê você? A gente está entrando no período barroco. Tia, tá me ouvindo? Fala. A internet tá meio ruim aqui. Vai estar gravado assim, você perdeu alguma coisa ou cair? Tá bom.
Galera, fecha o áudio de vocês. Valeu. Cadê, gente? Eu não estou achando a página 22. Já passei? A página é essa. 4. Paulo, fecha o seu microfone. Não é que não, tia. Mas não? Tinha caído, tia. O Mauro tá com um negócio ligado. Talvez seja ele. Ele botou 2 mouse. E pra quê? Tudo bem. Vamos lá, gente. Olha só, página 22, para quem está vendo, a gente vai, enquanto você estiver ouvindo o vídeo da aula, você vai produzir essa atividade. Por isso da folha branca, tá? Então, vamos lá. Para quem está com a sua folha branca, se vai pegar depois e tal, beleza, ó. Folha branca. A minha tá escrita porque eu já fiz os moldezinhos, tá? Então, folha branca. Ó, dobre uma folha de sulfite 2 vezes. Então, dobra aí. Dobrou. E dobra de novo. É simples, né? É uma ação simples. Vai dobrar 2 vezes, vai ficar desse tamanhozinho aqui. Aqui. Vai. Pronto? Pronto. Aí, você vai, ó, dobre novamente 2 vezes. Dobre e recorte. Dobre a folha de sulfite 2 vezes e recorte um dos quadrados do pedaço. Então, você vai abrir e vai cortar aí com a tesoura, com a mão e tal. Vai cortar um pedacinho só da folha. Vai ficar só com um pedaço aqui. 1/4 dessa folha de sulfite. Então, vamos lá. Dobrou, corta aí, fica só agora com um pedacinho só, pequenininho. 1/4. Eu vou pegar a tesoura aqui com a mão, não dá, não. Tá, você que sabe. Mas é rápido. Sim. Vamos? Tia, Oi? Pode falar. eu saí, acabei que eu não peguei o passo a Olha passo. só. Pega a folha branca, dobra ela em 2 pedaços. E aí você vai cortar, vai abrir, né? E vai cortar apenas 1/4 dela. Então, depois que você dobrar, você vai pegar um pedacinho dela e vai cortar. Vai ficar com 1/4 da folha. Aqui no item 1, ó. Dobre uma folha 2 vezes e recorte um dos quadrados. Pronto. Vai, então, vai aí. Cortou? Tá com quadradinho pequenininho? Já cortei já. Tá. Todo mundo tá com quadradinho? Fala, mostra aí, dá um joinha pra mim. Se tá todo mundo certo. Tá todo mundo aqui? Tia, Tia, não tô conseguindo cortar. tia, eu não tenho papel. Só lamento, então, Eu por você. procurei, mas eu não tenho. Nenhum papel Não, branco, mas tem que pega fazer. do caderno. Eu, agora nota. Ai, pega do caderno, Chuchu. Vou arrancar uma folha. Tô Pega do caderno. Vou arrancar a última folha do livro. Pode, ué. Por mim. Eu não tenho caderno aqui agora. Ok, Livro novinho. vamos lá. Exatamente. Com cortei esse assim, mas- pedaço, você vai dobrar aí 2 vezes, de novo. Vai ficar quadradinho, pequenininho. Serve assim? Isso, essa mesmo. Pode aí, dobra aí 2 vezes e corta um quadradinho. Ah, Dobra 2 de vezes? novo. Ai, gente, é simples. Pega um papel, dobra 2 vezes, corta. Pega um papel, dobra 2 vezes. Pronto. Quadradinho, pequenininho. Show. Aí, você vai ter 2 opções, tá? Tá vendo o exemplo do livro? Um tipo de desenho, você só vai desenhar num pedaço só. Tá vendo? Você pode. Ih, depois de dobrar de novo, tem que cortar Isso. pequenininho? Exato. Depois que você dobrar a folha toda, você vai cortar um lado só, um quadrado. Sim, mas depois corta de novo? Não. Depois só vai dobrar. Ah, tá. Tia, o meu tamanho é desses 2 quadrados.
Você dobrou em Quadradinho. 4, dobra em 4 e corta um quadrado. Que é um retângulo, na Ele já tá verdade. pequeno. Aí, quando você já tiver aqui, é só você dobrar de novo. Vai ficar ele pequenininho. Vamos lá. Você pode... Em uma dessas... Você vai escolher o que você quer desenhar. Você pode escolher desenhar esse modelo que está no livro em um quadradinho desse só. Ou fazer o que eu fiz, que é... Ó, eu peguei o meu quadradinho. Eu escrevi o meu nome, de forma que eu pegasse todo o quadrado. Não é para fazer isso agora, você vai fazer isso agora enquanto estiver vendo a aula, tá? Então, você vai escolher se você quer escrever o seu nome ou fazer o desenho que o livro propõe. Como você vai repetir esses desenhos sem ter que fazer de cabeça, né? Você vai fazer uma cópia da cópia, né? E aí você vai, no final da aula, você vai ver. Você, então, depois que você escreveu, você reforça com uma canetinha preta, para ficar mais fácil, tá? A gente vai querer pintar, escrever desse lado. Você vai virar e com reflexo. E aí você pode correr para a janela. Você vai ver, se tiver com uma caneta escura, você vai ver que, ó, não sei se dá para aparecer. Tá vendo que tem uma sombra aqui? Você vai copiar o que você escreveu ou desenhou, tá? Quando abrir, vai ter algo assim, ó. Aí você reforça. Olha para mim, antes de fazer, porque você vai ter o tempo da aula para fazer. Você vai ter algo assim. Você vai virar a folha. E aí, tá vendo que tem a sombra dos dois lados? Você vai contornar de novo aí com lápis ou com canetinha, como você quiser. E no final da aula, você vai ter algo assim, ó. Aqui é com o meu nome. Você vai ter com o seu. Então, você pode ou fazer o seu nome ou fazer o seu desenho. Ok? Ok. E vai começar a fazer a partir do momento que eu colocar o vídeo de hoje. Então, espera, porque hoje a gente está entrando no Barroco. E no Barroco, principalmente aqui no Brasil, você vai conhecer um cara, e aí, se você quiser abrir seu livro, tá lá na página... Oi? Deixa eu botar aqui. Lá embaixo, lá na página 38. Né? Eu vou fazer um vídeo sobre o Barroco de uma forma geral, mas lá no 38, a gente vai dar uma resumida, né, no que está ali, no vídeo que a gente vai ver. A gente vai falar assim, ó, oi, mestre do estilo Barroco brasileiro. Fala, tia. Como meu nome é pequeno, posso escrever o nome e sobrenome? Pode. E assim, se você quiser fazer letras maiores, já que seu nome é pequeno, pode, tá? Não tem problema, não. Então, o vídeo, quando você começar a fazer essa atividade, você vai estar ouvindo sobre os mestres do Barroco brasileiro, principalmente desse cara aqui, que foi um arquiteto, entalhador e escultor chamado Aleijadinho. Então, nossa aula hoje é sobre Barroco e o Barroco do Aleijadinho. Tá? Você vai perceber o porquê que ele tem, obviamente, esse apelido, certo? Não era um bullying da época, era apenas, realmente, uma característica física. Na hora de começar o vídeo, você já pode começar a fazer a sua atividade. Ouça e faça, tá? E quando acabar o vídeo, tem que estar pronto o seu dever, beleza? Para não deixar nada para o final de semana, nada para cá, tá? Eu fiz, mas ficou meio estranho. Já acabou, não é possível. Tá? Tem que estar da hora, assim, né? Tem que estar legal. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Não fiz nada muito. Calejadinho. E aí, escutem com atenção, se concentrem no que a gente vai ouvir, né? Porque talvez possa ser assunto de prova, tá? Ainda estou vendo aqui o que a gente vai fazer. Escrito prova e avaliação, que já está até marcado. Então, vou botar aqui
Vou sair também da tela para você trabalhar. E comecem! No último vídeo que eu fiz sobre o Barroco, não deixa de assistir porque ele é ótimo, eu prometi que eu faria um vídeo exclusivo de Aleijadinho. E aqui estamos. Bem-vindos aos 50 Fatos do Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa nasceu em 29 de agosto de 1730 ou 1738, na cidade de Ouro Preto, antiga capital de Minas Gerais, também chamada de Vila Rica. Ele é filho de Manuel Francisco Lisboa, um arquiteto português, e Isabel, uma mulher negra escravizada. O Manuel, pai do Aleijadinho, se casou com a Maria Antônia, teve 4 filhos que são os meio-irmãos do Aleijadinho, mas o Antônio Francisco ficou fora do testamento quando o pai morreu porque ele era um filho bastardo. O pai concedeu alforria para ele no momento do batismo, já que a mãe era uma mulher escravizada. Antônio Francisco ganhou o apelido de Aleijadinho em razão de uma doença que ele sofreu a partir dos 47 anos e que deformou o seu corpo. Como nada é definitivo na biografia do Aleijadinho, já que se tem poucos registros e documentos sobre ele, especulam-se que essa doença possa ser lepra, sífilis ou um AVC, um derrame, poliomielite, escorbuto. Ele perdeu todos os dedos dos pés, passou a andar de joelheira, os dedos da mão se atrofiaram, o rosto também se deformou, os dentes caíram e ele se escondia para andar na rua, usava muitas roupas, ia de madrugada para o trabalho e voltava quando já era tarde, ele vivia meio isolado. A primeira biografia escrita sobre o Aleijadinho foi em 1858, mais de 40 anos depois da sua morte, e foi elaborada por Rodrigo José Ferreira Bretas a partir de testemunhos de pessoas que conheceram o Aleijadinho em vida. Essa biografia é considerada hoje um relato meio romantizado e fantasioso da vida do nosso artista. Esse outro livro também passa pela biografia do Aleijadinho e desmistifica alguns pontos e também trata bastante do contexto da época, bem interessante. Esses 2 livros eu usei de pesquisa para esse vídeo e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser comprar eles 2 ou um deles 2. E falando em contexto, Minas Gerais ou Vila Rica era muito rica. Nesta vila habitam os homens de maior comércio, cujo tráfego e importância excede sem comparação o maior dos maiores homens de Portugal. A ela, como a Porto, se encaminham e recolhem as grandiosas somas de ouro de todas as minas na Real Casa da Moeda. Nela residem os homens de maiores letras, seculares e eclesiásticos. Nela tem assento toda a nobreza e a força da milícia. É por sua situação da natureza cabeça de toda a América, pela opulência das riquezas, a pérola preciosa do Brasil. Quando o Aleijadinho começou a ficar famoso, as riquezas da capitania das Gerais já estavam se extinguindo. Era uma ostentação e um esbanjamento absurdos. Diz que tinha um barão que servia jantares com almôndegas de ouro e os portugueses tiravam a riqueza daqui e levavam para Portugal. O convento de Mafra é construído no estilo barroco em Portugal pelo rei João V e é uma ostentação monumental. E muito da matéria-prima para essa construção veio de Vila Rica, ou seja, aqui do Brasil. E aí a riqueza vai se extinguindo, eles cobram impostos absurdos do povo e nesse contexto surgem revoltas como a Inconfidência Mineira. O Aleijadinho era mais velho que o Tiradentes, tem aí umas lendas de que eles eram amigos, mas aquilo lá, nunca saberemos. Mas cada um queria a liberdade a seu modo. Tem um diálogo que o Gilberto de Alencar escreveu, que é um diálogo imaginário, mas que bem poderia ser real. O Tiradentes diz pro Aleijadinho: a opressão já é demais, Lisboa, só querem ouro e em troca do ouro o que nos dão é o bacalhau. As justiças que eles praticam, você mesmo é uma prova. Você, com a arte, encheu as nossas igrejas de obras admiráveis e nada lhe deram, deixando-o no abandono e na pobreza quando deviam ampará-lo e enchê-lo de honrarias. O Aleijadinho responde: que nada, Xavier, que vou eu fazer com honrarias? Quero é sossego. Você sim é que tem sido vítima de injustiças, já devia ser capitão, já devia ser coronel e continua como um simples alferes. O Aleijadinho sabia ler e escrever, um pouco de matemática e latim, ele gostava de música e nas horas vagas ele gostava de ler a Bíblia e folhear livros de medicina, onde, como tantos outros mestres, ele aprendeu sobre anatomia. Ele não... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue fazer um lettering aí no papel tranquilo, mas quando você pensa em fazer esse mesmo... Não viajou para estudar artes, passou a maior parte da vida em Vila Rica, ele é um autodidata. Ele estudava na oficina do pai, que era arquiteto e carpinteiro, e conviveu desde criança com escultores e gravadores que frequentavam a casa da família. O Manuel, pai do Antônio Francisco, era responsável por várias obras do governo. Ele projetou a igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto, e foi construtor do Palácio dos Governadores. Inclusive, o primeiro projeto individual do Aleijadinho é um desenho para o chafariz do palácio
Palácio dos Governadores. Além do pai, é possível que ele tenha outros mentores. Um deles seria João Gomes Batista, um artista português que veio fugido porque tinha muitas dívidas, então existem grandes chances de que aqui no Brasil ele tenha se tornado professor. E Francisco Xavier de Brito, também português, que era ornamentista, talhou o altar-mor da Matriz do Pilar e o retábulo da Igreja de São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro. A arte do Aleijadinho foi inspirada em assuntos bíblicos. E bom, a arte no Brasil cresceu sob a proteção da igreja. Quando os portugueses chegaram aqui, eles não tinham assim a intenção de difundir manifestações culturais e artísticas. Vamos aí, gente, fazer umas artes. Não. Então, os poucos artistas brasileiros tinham a igreja como sua incentivadora. Ele pertenceu a diversas irmandades religiosas que deviam emprestar livros e objetos sacros, de onde ele pode ter tirado muita da sua inspiração. O barroco do Aleijadinho é dinâmico, não tem só forma, mas essência. Ele não se prende à influência dos italianos e do academicismo, ele é um rebelde virtuoso. O Aleijadinho foi chamado de Bernini dos trópicos, é o greco negro, o novo Praxiteles. No Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, que foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, Antônio esculpiu em blocos de pedra-sabão imagens dos 12 profetas do Velho Testamento: Isaías, Amós, Joel, Daniel, Jeremias, Naum, Oséias, Jonas, Abacuque, Ezequiel, Baruque, Abdias. Alguns autores e estudiosos acreditam que os profetas de Congonhas eram personalidades da Inconfidência Mineira, e seria assim uma mensagem de apoio aos republicanos separatistas abolicionistas. O historiador de arte John Burry disse sobre os profetas: os profetas do Aleijadinho são obras-primas, e isso em 3 aspectos distintos: arquitetonicamente enquanto grupo, individualmente como obras escultóricas e psicologicamente como estudo de personagens que representa. Desde este último ponto de vista, elas são as esculturas mais satisfatórias de personagens do Antigo Testamento que jamais foram executadas, com exceção do Moisés de Michelangelo. O santuário também tem 6 capelas onde estão divididas cenas da Paixão de Cristo, com 66 estátuas elaboradas pelo Aleijadinho e seus ajudantes e que levou mais de 3 anos para ficarem prontas. A prisão de Jesus é uma cena com 8 personagens. Jesus está no centro e ao seu redor os soldados que vieram capturá-lo. Pedro levanta a espada para defendê-lo e corta a orelha de Malco. Jesus segura a orelha na mão direita e vai recolocá-la no soldado mutilado. Ao lado de Jesus, Judas simula surpresa. A cena da subida do Calvário tem 11 imagens. Jesus está no centro carregando a cruz. Alguns soldados estão prontos para apedrejá-lo, enquanto o outro abre caminho com uma trombeta. A criança segura um dos cravos que serão usados para pregar Jesus na cruz. Atrás dele seguem 2 mulheres chorosas e um soldado com o estandarte do Império Romano. O mestre Valentim, que pouco se sabe sobre a história, deve ter nascido em idade parecida do Aleijadinho, e os dois são expoentes da nossa arte colonial. Parece que o Aleijadinho era um ótimo dançarino e que ele fazia sucesso nos bailes. O biógrafo Fernando Jorge faz a seguinte descrição física do Aleijadinho: ele possuía estatura pequena, corpo cheio, mal proporcionado, barba espessa, densa, orelhas grandes, lábios grossos, voz forte e gênio irritável. O pescoço curto sustentava uma cabeça redonda, volumosa, de testa larga, com cabelo preto e encaracolado, e o nariz regular era algo pontiagudo. Ele teve um filho que chamou de Manuel como o seu pai. O Aleijadinho elaborou o projeto da Igreja de São Francisco de Assis de São João del Rei, mas durante a construção o projeto sofreu alterações, como nas torres e no arco do cruzeiro. A imagem do São Jorge, que costumava sair em procissão no Corpus Christi, tem uma história curiosa de que ele teria esculpido esse São Jorge com o mesmo rosto de um ajudante de ordens chamado José Romão, que insultou o Aleijadinho de alguma forma. Diz que todo mundo riu da caricatura e de que o homem não teve mais sossego. A outra história desse São Jorge é que ele estava participando de um cortejo, sendo carregado por um cavalo e guiado por um homem. Por algum motivo a procissão parou, o cavalo assustou, o São Jorge caiu e a espada do São Jorge enfincou nas costas do homem que estava levando ele. O homem morreu.
E a escultura do São Jorge foi levada para a prisão. O Aleijadinho era um homem negro em período de escravidão, de classe baixa, bastante atento aos abusos da sociedade colonial, e muitos concordam que ele usa sua arte para crítica, esculpindo o rosto de inimigos nas suas esculturas, fazendo anjos negros, colocando pés tortos e narizes compridos nos soldados romanos dos Passos da Paixão. O Aleijadinho ficou por muito tempo esquecido e os modernistas lá na Semana de 22 exaltaram o seu trabalho. O Mário de Andrade escreveu: a maior fatalidade que impediu a fixação da grandeza dele em nós foi não termos tido nenhum estrangeiro que nos viesse ensinar que o Aleijadinho era grande. Nós só nos compreendemos quando os estranhos nos aceitam. O Aleijadinho usou a concha como ornamento em muitos trabalhos, como chafarizes, lavabos, púlpitos, fachadas. Essas conchas, que para a psicanálise significariam alguma coisa do feminino, fazem parte do rococó, de onde o Aleijadinho tirou inspirações. Inclusive tem vídeo do rococó aqui no canal, já vou deixar. Não são só as conchas os elementos da natureza que aparecem nos adornos do Aleijadinho. Tem também rosas, girassóis, botões de lírios, cachos de uva, espigas de trigo, ramos de oliveira. Foi no início da doença que o Aleijadinho esculpiu as obras da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. O frontispício da igreja tem festões, querubins, conchas, escudos, grinaldas de flores. Um painel tem uma imagem de Nossa Senhora da Conceição e o de cima tem São Francisco de Assis, ajoelhado no Monte Alverne, recebendo os estigmas sagrados. É possível que ele tenha se inspirado em um quadro do Giotto do São Francisco de Assis para essa imagem. Antônio Francisco foi respeitado pelos religiosos e administradores do seu tempo. Assim como Michelangelo, ele não gostava que as pessoas vissem o seu processo de trabalho. Tem uma história de que um cara importante foi lá, chegou na igreja para ver o que ele estava fazendo e ele começou a jogar talha no homem. Ai, queria que fosse verdade, ia ser engraçado. O Aleijadinho possuía 3 homens escravizados chamados Maurício, Agostinho e Januário. O Maurício era entalhador, ele ajudava o Aleijadinho até na época da doença a aprender os instrumentos nas mãos e diz que eles dividiam inclusive os pagamentos, metade para cada um. O Aleijadinho morreu cego, com paralisia e deformações no corpo todo, em 18 de novembro de 1814. As esculturas do Aleijadinho têm defeitos anatômicos, desproporção entre parte superior e inferior, e segundo o crítico Sérgio Millier, através das deformações inesperadas das figuras é que o escultor exprime a sua alma atormentada, que toma partido apaixonadamente no drama religioso. O Pietro Maria Bardi escreveu que o Aleijadinho era expressionista. Aspas, o artista sem escolas se improvisa no esforço de alcançar o jeito de exprimir um sentimento, acabando no rudimentar e no caricatural, isto é, numa forma expressionista. Esse comentário é bastante apaixonado, mas não vai me escrever na prova que o Aleijadinho é expressionista. Inclusive tem vídeo sobre o expressionismo aqui também. Mais de 400 obras têm autoria atribuída ao Aleijadinho, apesar de poucas comprovações documentadas. A Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto tem o projeto da fachada e decorações realizadas pelo Antônio Francisco. É dele também o risco da fachada da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Sabará. Não há notícias de que ele tenha sido retratado em vida, mas foi encontrado um desenho no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos de um homem bem vestido, com as mãos ocultas, que dizem ser ele mesmo, e que é a única imagem do Aleijadinho que a gente conhece. O estilo do Aleijadinho tem alguns traços, como o posicionamento dos pés em ângulo próximo do reto, planejamentos com dobras agudas, queixo dividido por uma cova, olhos rasgados de formato amendoado, expressividade acentuada, olhar penetrante, entre outros. É do Aleijadinho o projeto da Capela Mor na Igreja de São José, em Ouro Preto, o retábulo da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, da Igreja de São Francisco de São João del Rei e da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto. O Aleijadinho está no hall dos grandes mestres da história da arte, então a sua história vem acompanhada de muitas lendas romantizadas e fantasiosas, mas é indiscutível que se trata de um ícone da arte brasileira e, como muitos concordam, do barroco americano todo. Muito bem. E aí? É isso. Esse é o Aleijadinho, rico em história, rico em atividade, tá? E quero mostrar, enquanto eu propus, eu estava fazendo também. Enquanto vocês estavam fazendo, ó, como eu já tinha feito o meu, eu pintei o meu, tá vendo? Tá? E você tem agora meia hora, até meio-dia, tá? Para tirar uma foto da sua atividade e mandar para mim. Já fiz.
Tá? Então, se você já fez, Qual é o beleza. seu e-mail para poder Já mandar? fiz, já. Então, Qual também? vou colocar. Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui no chat. Flávia.dam. Tá, tia? Arroba. Não, gmail.com. Se quiser, pode, mas não precisa. Tá aí no chat, flavia.damas@gmail.com. Tá? 30h. Passou meio-dia porque você não estava na aula. Ok? E aí sim, você pode ir para casa, curtir o final de semana. Ou ficar em casa e curtir o final de semana. Você escolhe aonde você vai. Ok? Ouvimos sobre barroco, fizemos uma ideia de azulejo, né? Que alguém pode ter decorado ao invés de nome, eu prefiro o nome. Tá joia? Dúvidas? Dúvidas? Não. Então, Não. bom feriado, bom final de semana e meia horinha aí para dizer, tia, eu estava na aula e fiz atividade. Beleza? Beleza. Eu tô pintando. Aí eu vou te enviar. Tá bom. Tchau. Beleza, tchau. Divirtam-se.